18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Boa noite pra você, Karime, que tá sempre na sintonia certa, né? Boa noite. Com certeza, Carlão. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha aqui em 100,7. Um salve especial pra você que também que nos assiste nas redes sociais, no @18horas News. Estamos juntos a partir de agora, aqui no 18 horas. Falando em sintonia certa, Karime, convidar aí os nossos ouvintes, os nossos amigos que estão sempre na sintonia certa para participar conosco aqui no 18 horas, interagindo através do nosso WhatsApp, que é o 994887592, valendo a sua participação, né? O seu contato, o seu toque especial pra gente aqui, Karime. Exatamente, Carlão. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas ou outros assuntos que você acha interessante também falar, abordar aqui no nosso programa, ok? Então estamos aguardando o seu alô no 994887592. Participe. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Setembro Amarelo, mais de 1.600 pessoas esperam por uma consulta com médico psiquiatra na rede estadual de saúde. Secretaria de Saúde do Amazonas suspende fiscalização da Comissão da Assembleia Legislativa nos hospitais do estado. Tribunal de Contas do Amazonas suspende licitação da Central de Medicamentos do estado por irregularidades. Em Brasília, o julgamento dos envolvidos nas invasões do dia 8 de janeiro. Agora 6 horas e 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, eu, você, a Karime Leão, até às 7 da noite, em mais uma edição do programa 18 horas. Tudo isso pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Hoje é quarta, 13 de setembro de 2023. 18 horas. Olha, a crise da saúde pública no Amazonas só aumenta. Para conseguir uma consulta com um médico especialista, o cidadão tem que esperar meses e meses a fio. Um exemplo disso é a fila que temos para uma simples consulta para um médico psiquiatra. A pessoa tem que esperar mais de 4 meses pela consulta. Um absurdo, Carlão. Imagina, são mais de 1.600 pessoas na fila da rede pública para tentar aí uma consulta com um médico psiquiatra. E os poucos especialistas disponíveis estão no Centro de Saúde Mental do Amazonas, que atendem casos de urgência e emergência aqui em Manaus. Para a gente ter uma ideia, o tempo de espera para a primeira consulta chega a ser de 125 dias. Karime, todos esses números são da própria Secretaria de Saúde do Estado e enviados em ofícios para o Ministério Público do Amazonas no início deste mês. Ou seja, são números oficiais, é de fato a realidade aqui no estado. E o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, está aqui ao vivo com a gente, traz mais detalhes a respeito do assunto. Muito boa noite, André. Então essa é a realidade mesmo. A pessoa com depressão ou outro problema emocional tem que esperar 125 dias para a primeira consulta na rede pública de saúde aqui do estado. É isso, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, Karime, isso mesmo, isso é no sistema aqui de saúde do estado do Amazonas, não é algo que acomete somente a capital amazonense, não, em todo o sistema, ou seja, todos os municípios. No Amazonas, aproximadamente 1.693 pessoas estão neste momento na fila da rede pública para uma consulta com um médico psiquiatra. E os poucos especialistas disponíveis que tem estão lotados no Centro de Saúde Mental do Amazonas, que atende aí casos de urgência e emergência aqui na cidade de Manaus. O tempo de espera, como vocês falaram aí do atendimento, chega até 125 dias. As informações constam em ofício enviados pela Secretaria de Saúde do Amazonas ao Ministério Público no início deste mês. O Ministério pediu ao governo estadual um médico psiquiatra para avaliar a capacidade psicológica de integrantes da instituição. Isso aí é um problema médico grave e altamente prevalente aqui na população em geral, né? De acordo com um estudo epidemiológico,
a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. E até a Organização Mundial da Saúde disse que a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4% isoladamente ou associado a um transtorno físico. De acordo ainda com a Organização Mundial da Saúde, a depressão, que é um dos maiores problemas, situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante aí a vida de uma pessoa. E ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. E sobre esse assunto eu cheguei a conversar com alguns especialistas, eles foram esclarecendo algumas dúvidas, falando sobre o tratamento, ele é a base de medicamentos, de um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra. E a escolha do antidepressivo, é feita com base no subtipo da depressão, nos antecedentes pessoais e familiares e também na boa resposta a uma determinada classe de antidepressivo já utilizada. Então esse é um dos tratamentos que foram falados aí por esses especialistas, que também falaram que na presença de doenças clínicas e também nessas características dos antidepressivos, de 90% a 95% desses pacientes apresentam uma remissão total com um tratamento antidepressivo. Então a gente traz essas informações aqui porque, segundo os especialistas, assim que as pessoas apresentam esses sintomas, de algum problema na sua saúde mental, é importante procurar imediatamente um psicólogo, um psiquiatra, mas aí com uma fila de espera de ter que esperar até 125 dias, esses especialistas afirmam-se que isso é um tempo necessário aí para que a pessoa ela possa se agravar ainda mais o quadro aí, se a pessoa já estiver entrando num quadro depressivo, É muito pior, lógico, gente. Imediatamente, piora. Exatamente. E imediatamente já tem que procurar aí um especialista, Então a gente conversou com pessoas que todos os dias estão recebendo ali em suas clínicas pessoas que têm esses problemas, Problemas que muitas das vezes é no trabalho, é na família e aí acaba afetando aí a saúde mental dessas pessoas. Então elas precisam realmente de um acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, um caso mais aprofundado. Então não pode, eu falei sobre essa situação de uma espera de até 125 dias e de acordo com um especialista falou que isso passa a ser um veneno para a pessoa que está passando por essa situação. Na realidade, André, qualquer caso relacionado à saúde é urgente. Exato, quanto mais tempo espera, toda doença piora, é agravada, Agora, esses casos sensíveis, a pessoa pode chegar a um extremo, pode agravar muito a saúde mental da pessoa, a qualidade de vida dela e das pessoas que convivem com ela também. Causa um problema social grave também. É isso mesmo, E eles também falaram que é de fundamental importância a adesão ao tratamento, que uma vez interrompido por conta própria ou uso inadequado da medicação pode aumentar significativamente o risco, aí de uma pessoa ter uma doença ainda maior. Ou seja, precisa realmente desse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que a pessoa não possa fazer a alta medicação, Não sabe onde encontrar um caminho, não tem um especialista ali para orientar e acabam fazendo esse tipo de situação, Karine. Resumindo, quem precisa da saúde pública nesse momento está em maus lençóis, não é isso, meu querido? Exatamente. É isso, Carlão. Olha só, Karine, e para complicar ainda mais essa história, o governo do estado ele tenta a todo custo esconder esse caos na saúde pública. Agora mesmo a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que suspendeu o cronograma de fiscalização da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Estado, Ou seja, Carlão, não se pode mais fiscalizar a saúde pública do Estado nem mostrar o que existe de errado. O governo não quer que a população fique sabendo a verdadeira situação dos hospitais, onde faltam equipamentos, medicamentos, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, gente, até o pessoal da limpeza tá faltando. A situação tá ruim, generalizada. Não quer fiscalizar, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja precisando de atendimento médico
médico da saúde pública do estado sabe que essa situação está precária, que está tudo ruim. O governo quer que a população pense que a saúde pública no Amazonas é aquela que aparece na propaganda, né? Maravilhosa, aquelas propagandas milionárias onde tudo funciona e tudo é perfeito. Mas a realidade, a gente sabe, quem precisa da saúde pública sabe que é totalmente diferente. No Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, por exemplo, tem casos de pacientes aguardando o atendimento no chão. Karime, para esconder aí o estado de caos em que se encontra atualmente a saúde pública, o governo não quer que os deputados fiscalizem e, por isso, suspendeu a fiscalização dos deputados que são da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Estado. O documento oficializando essa proibição foi entregue para a presidente da comissão, que é a deputada Maiara Pinheiro. Bom, a Secretaria de Saúde alega que a suspensão da fiscalização é para resguardar o direito individual e a intimidade dos pacientes, impondo limite ao acesso à imagem desses pacientes, Carlão. O ofício informando a suspensão das visitas foi assinado no dia 6 deste mês ainda, pelo secretário executivo da Secretaria de Saúde, a Rani Kenta. E neste mês estavam marcadas aí várias visitas da comissão nos hospitais, como o 28 de agosto, o Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo. Em outubro seriam fiscalizados os hospitais Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste e também o Hospital do Coração Francisca Mendes. Em novembro estavam agendados o Instituto da Mulher Dona Lindu e também a Fundação Hospital Adriano Jorge. Bom, todas essas fiscalizações foram canceladas, né, gente? Por quê? Porque o governo do Amazonas não quer que a população tome conhecimento da realidade nas unidades de saúde. Isso fica muito claro quando o secretário executivo da Saúde, Carlão, que você falou, Rani Kenta, ele afirma que a divulgação de vídeos nas redes sociais feita durante a fiscalização dos deputados, mostrando a situação precária do João Lúcio, viola a intimidade e imagem de pacientes e acompanhantes. E ignorando isso, essa fala é absurda, porque não mostrando esses fatos, não mostrando essas irregularidades, ele ignora os problemas mostrados. Uma coisa é resguardar a imagem dos pacientes, ninguém discorda disso. Outra coisa é não poder denunciar fatos, as irregularidades e precariedades do sistema público de saúde do Estado. O fato é que o governo quer esconder, sim, o caos e fará de tudo para que ninguém mostre esse triste fato, né? Essa triste realidade que está acontecendo na saúde pública hoje. O sofrimento que nossa gente passa quando precisa ser atendida na rede pública de saúde, né? Tá difícil e isso tem que ser apresentado, né? Bom, isso eu só vou colocar um detalhezinho aqui importantíssimo, porque todo quadro fica ainda pior quando a gente lembra que tem profissional de saúde trabalhando sem receber salários. Gente, tem profissional com até 10 meses de salários atrasados. Agora são 6h14, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, a Organização Mundial da Saúde declarou em maio deste ano o fim da emergência de saúde pública da Covid-19, mas os efeitos indiretos da pandemia devem continuar sendo monitorados, principalmente no que se referem aí ao aumento de casos de suicídios, hein, Karime? Importante Carlão, isso. E esse é o ponto do estudo feito pelos pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Adriane, da Fundação Oswaldo Cruz aqui do Amazonas. E nesse Setembro Amarelo, o assunto, é claro, vem a debate. Vamos conversar agora com o epidemiologista Gésen Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Obrigada por estar aqui. Então, é uma questão grave, precisamos debater e falar sobre o assunto. O seu estudo revela que nas fases mais críticas da pandemia, houve sim um aumento no número de suicídios. Gésen, obrigada pela sua presença, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Todos os ouvintes do programa 18 horas daqui da Mix. E em essência é exatamente esse o resultado desse estudo, né? Infelizmente, além daquele número escandaloso de mais de 700 mil mortos diretos, né, pela doença Covid-19, nós temos as mortes, né, os efeitos indiretos da má gestão da epidemia e, infelizmente, manifestando-se em uma das mortes mais horríveis que nós podemos imaginar, que é o suicídio, né,
um ser humano tirar a sua própria vida, né? Então, infelizmente, a pandemia de Covid-19, além de todos os problemas que nos trouxe em termos de doença específica, na economia e tantas outras coisas, acabou impactando uma situação que já era ruim no Brasil, a do suicídio, né? E acabou piorando, principalmente agora, no segundo ano da epidemia de Covid-19, ou seja, mais ou menos ali de março de 2021, fevereiro de 2021 a março de 2022. Então, realmente é um dado que nos preocupa muito mesmo. Olha só, e como foi feita essa pesquisa, Jéssica? Vocês usaram dados de mortalidade do Ministério da Saúde, foi isso? Exato, Carlão. São dados oficiais, né, do próprio Ministério da Saúde. São dados finalizados, portanto, dados confiáveis, né, que mostram pra gente o tamanho do desafio que nós teremos nos próximos anos aí em relação à saúde mental no Brasil. O estudo também, a gente viu que identificou um aumento nas faixas de idade a partir dos 30 anos, sobretudo em mulheres da região norte aqui e nordeste também. Por que esse cenário mais acentuado aqui para o norte e nordeste? Esse é um ponto importantíssimo, Karime, que chama a atenção do grupo de pesquisadores, porque normalmente o grupo de risco para o suicídio no Brasil, historicamente, era o dos idosos, as pessoas com 60 anos ou mais. E a epidemia de Covid-19, embora tenha vitimado mais homens do que mulheres, as mulheres que ficaram em seus lares, muitas delas desempregadas, sem o companheiro, sem o suporte familiar, elas muitas vezes acabaram piorando uma situação de deterioração da saúde mental dela e provavelmente acabaram nos surpreendendo, inclusive, com essas estatísticas, né, de um excesso de mortes por suicídio, além do esperado, né, nas mulheres com 30 a 59 anos de idade. Então, mais uma vez, as mulheres sendo vitimadas aí pelos desafios aí, pelos problemas da saúde pública, né? Olha só, nessa pesquisa aí tem um outro ponto grave que chegou a chamar a sua atenção? Olha, Carlão, o ponto que mais nos surpreendeu foi o valor de suicídios excedentes em mulheres com 60 anos ou mais de idade no Nordeste, um pouco depois do grande pico da mortalidade da epidemia de Covid-19 em 2021. Chegou a aproximadamente 83% o excesso de suicídios de mulheres com 60 anos ou mais do Nordeste do Brasil. Então, um número assim escandaloso, né? Nós não tínhamos visto nada desse tipo antes, né? Porque você dizer que aumentou em 83% o número de suicídios em mulheres idosas do Nordeste é algo que realmente chocou a gente. E na sua opinião, para a gente saber os motivos, de repente, as políticas públicas para o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil contribuiu para essa alta? Olha, sem dúvida, é um efeito da má gestão da epidemia de Covid-19 no Brasil. Então, se você não gerencia bem uma epidemia, você vai ter efeitos negativos não somente sobre a saúde física das pessoas, sobre a economia das pessoas, mas, sobretudo, sobre a saúde mental dessas pessoas, né? E outras epidemias, guerras, grandes conflitos, já mostraram isso pra gente ao longo da epidemia, ao longo da história, perdão. Sim. E o que a epidemia de Covid-19 está dizendo pra gente é que está tudo se repetindo de novo e que termos ignorado esses efeitos diretos e especialmente os indiretos, como o suicídio, no início da epidemia de Covid-19 no Brasil, infelizmente está nos cobrando um preço muito alto e novamente com a vida das pessoas. Ou seja, né, já poderiam ter previsto algo assim, sabe que é uma ação natural da população ter esse pós-trauma, né, exato, processo. Um pós-grande trauma, ter esse tipo de atitude, de suicídio, poderiam ter feito políticas públicas para evitar essa situação. Agora, o pós-pandemia, né, esse 2023, 2024, a previsão, vocês conseguem fazer alguma previsão, ensaiar?
se devem continuar, de repente, esses números altos? Olha, a nossa expectativa, nós ainda não modelamos esses dados, não fizemos as estimativas, mas a tendência é que nós não tenhamos um número tão alto em 2023 como tivemos no ano de 2021, por exemplo. A tendência é diminuir. A tendência é diminuir, exatamente, porque o grande efeito pesado da epidemia se deu no Brasil, infelizmente, durante o segundo ano, que foi aquele ano em que nós assistíamos na televisão 4.000 mortos por Covid diariamente, né? Sim. Então é realmente algo que a gente espera que não piore. Agora, olha só, nessa situação atual, né, que nós vivemos agora, a rede pública de saúde, ela está preparada para tratar esse assunto? Porque, olha só, no início do programa, nós informamos que há pessoas que esperam por mais de 4 meses por uma simples consulta no psiquiatra aqui no estado. Como é que está essa estrutura da saúde pública? Olha, Carlão, é uma situação bastante preocupante, né? E eu queria fazer um adendo, né? Que esse centro de atenção à saúde mental do Amazonas, ele atende basicamente urgência ou emergência, né? Então, a gente está falando de casos graves, né? E os casos que são casos considerados leves, aqueles que nós poderíamos evitar que se tornassem graves, e Carlão e Karime, um suicídio, inclusive, né? Sim, é então, esse assim, assunto. É uma situação degradante essa, e mostra mais uma vez, né, que nós estamos em um estado onde a saúde pública é um modelo negativo, né, um modelo oposto ao que poderia ser. Nós não aprendemos nada com a epidemia de Covid-19, e a saúde mental, agora no Setembro Amarelo, entra em evidência e mostra outro buraco, né, outra lacuna na saúde pública amazonense. Infelizmente, esperar 125 dias por uma consulta é algo, no mínimo, desumano, e se tivéssemos em um estado, em um país sério, passível de punição pelos responsáveis pela atenção à saúde mental no estado do Amazonas. É um crime. É um crime, sem dúvida. Agora, a sociedade, na sua opinião, ela pode também fazer parte ativa nesse enfrentamento do problema. Eu, você, o Carlão, a gente aqui, o pessoal do seu condomínio, seu vizinho, como que a gente pode ajudar nessa situação? Estamos falando no Setembro Amarelo. Como que a sociedade, a comunidade pode participar, né, Carlão? Olha, existem vários mecanismos, né? E talvez um dos principais seja nós aprendermos a valorizar os sinais que as pessoas emitem dias, às vezes meses antes de cometerem um ato suicida. Sinais de isolamento, de tristeza, de despedidas, pessoas que estão sempre muito agitadas, muito nervosas, verbalizando muitas vezes ideações suicidas, pensamentos suicidas. Nós muitas vezes, Karime e Marcão, nos comportamos de forma até preconceituosa, né? De forma até de dizer, isso é frescura, né? Na linguagem popular. Atenção, quer chamar atenção. E muitas vezes, na verdade, está querendo chamar atenção, mas para você ajudar essa pessoa. É um pedido não é de você socorro. abandonar. Exatamente. É um pedido de socorro. Então, e como acolher essas pessoas, Jéssica? Então, as estratégias de acolhimento, infelizmente, deveriam estar dentro da rede de atenção psicossocial no Amazonas, que nós acabamos de ver que é uma verdadeira vala de resultados inoperantes, né? Então, infelizmente, a gente tem que contar com serviços como o CVV, por exemplo, né? Nós temos que contar com o Unicef, porque o que o município deveria fazer em termos de atenção básica, o que o Estado deveria fazer, não faz. Você vê o Ministério da Saúde, por exemplo, fazendo uma discussão agora em Brasília, hoje, né? Sobre o suicídio em adolescentes. Não tem que discutir o suicídio em adolescentes, em adulto jovem, idoso, mas o nosso estudo acabou de mostrar que o problema são as mulheres com 30, 59 anos de idade e idosos. E o Ministério da Saúde não leu a pesquisa. Não entendeu. O mesmo Ministério da Saúde que se auto-intitula pró-ciência e contra o negacionismo da gestão anterior, né? Nossa, então, e daí a gente escuta umas pessoas que de repente está fragilizada, está nesse pedido de socorro, está verbalizando isso. Qual é o melhor procedimento? O que a gente pode fazer? Porque às vezes a pessoa que está aqui nos escutando tem um amigo de trabalho, de colégio, que a pessoa é amiga, mas está vendo esses sintomas. Poderia procurar quem? Poderia fazer o quê? Acolher, ouvir?
Olha, o primeiro passo é ouvir essa pessoa e evitar deixar essa pessoa sozinha. Acho que esse é o primeiro procedimento. Não já deixar essa pessoa sozinha, acompanhá-la de perto e procurar o mais rápido possível um serviço de saúde que seja um serviço de urgência ou emergência, para que você possa, aí sim, com um profissional, com uma equipe, com assistente social, psicólogo, médico, enfermeira, dar esse suporte interdisciplinar para que essa pessoa consiga sair desse momento de crise. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço, Carlão, Karime e todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigada. Ótima noite. Conversamos com o epidemiologista Géser Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazônia. Agora 6 horas e 26 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 Horas, inflação regional. O açaí ficou quase 6% mais caro esse ano. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já quinta-feira, em tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para amanhã a previsão é de sol com algumas nuvens. Não dá previsão de chuva, tá? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima, gente, pode chegar a 37 graus. Sem chances de chuva e a umidade relativa do ar fica entre 23% e 82%. Mix. Olha aí o Rio Negro, hein? O Rio Negro baixou mais 28 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 20 metros e 91 centímetros e acima do nível do mar. Só nos últimos 5 dias o Rio Negro baixou 1 metro e 31 centímetros. Isso mesmo, 1 metro e 31 centímetros. E aí indicando que teremos aí uma seca severa este ano. 6h27. 18 horas. Olha só, hein? O Tribunal de Contas do Amazonas suspende a licitação da Central de Medicamentos do Estado para compras de fios de sutura, Karime. Então, a decisão é resultado de várias denúncias de irregularidades no pregão eletrônico, entre elas a retirada de item do edital que assegura a qualidade de produtos médicos hospitalares. Vamos entender melhor esse assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Amazonas, Alípio Firmo Filho, aceitou denúncia da empresa Biotarget em representações e comércio de produtos para a saúde e suspendeu o pregão eletrônico para a aquisição de materiais hospitalares, como fios de sutura. Os fios de sutura seriam destinados para atender a demandas da SEMA, que é a Central de Medicamentos da Secretaria de Saúde do Estado. A empresa Biotarget entrou com pedido de medida cautelar contra o presidente do Centro de Serviços Compartilhados, Walter Siqueira Brito, e contra a Comissão Técnica da SEMA por supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico 310/2023. A empresa denunciou modificação em requisitos essenciais e que há anos constam nas regras dos editais de licitação do Amazonas por assegurarem a qualidade de produtos médico-hospitalares. As mudanças foram feitas sem justificativa sólida e coerente, segundo a denúncia, tornando-se evidente a prática de uma ação ilegal que pode acarretar danos financeiros ao Estado ou prejudicar a saúde pública. O conselheiro do Tribunal de Contas considerou que as denúncias são plausíveis e há um risco de danos financeiros e prejuízos ao bem-estar público, pois a retirada do item sobre a exigência do laudo de ensaio ou documento similar emitido por entidade credenciada pelo Inmetro pode acarretar na compra de produtos de baixa qualidade. Por isso, a medida cautelar concedida pelo TCE suspende o pregão eletrônico por supostas irregularidades na condução do processo. O presidente do Centro de Serviços Compartilhados, Walter Siqueira Brito, responsável pelas licitações do governo do estado, tem um prazo de 5 dias para apresentar justificativas sobre a retirada do edital do pregão eletrônico do item que assegura qualidade aos produtos hospitalares. O Centro de Serviços Compartilhados e o governo do estado não se pronunciaram sobre a decisão do TCE. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
cá pra nós, né? Essas compras do governo para a área da saúde são sempre suspeitas, né? Mas aquela história, para quem já comprou ventiladores pulmonares numa loja de vinho, gente, nada mais surpreende, né? Mix. Olha só, começou hoje o julgamento dos primeiros 4 envolvidos na invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes lá em Brasília, em 8 de janeiro, né? O famoso 8 de janeiro, Karime Leão. Exato, Carlão. E o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, está acompanhando esse julgamento e é com ele que a gente fala agora para saber mais detalhes. Muito boa noite, Cadu. Tudo bem, então? O primeiro a ser julgado foi o paulista Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 anos, não é isso? Conta mais pra gente, Cadu, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Isso mesmo, Karime, Aécio Lúcio Costa Pereira tem 51 anos, ele é morador de Diadema, São Paulo, funcionário da Sabesp, que é a Companhia de Águas de São Paulo. Ele foi preso pela Polícia Legislativa do Senado, né, dentro do plenário do Senado, vandalizando o local. Ele publicou, inclusive, um vídeo nas redes sociais participando do quebra-quebra. Então, diante de tantas provas que ele próprio produziu, ele foi mantido preso na carceragem da Papuda, que é o presídio aqui em Brasília. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, ele votou pela condenação de Aécio Costa. Karime, ele imputou aí a pena de 15 anos e 6 meses de prisão em regime fechado e a mais um ano e 6 meses em regime aberto. E além disso, Karine, o Alexandre de Moraes, ele condenou Aécio a pagar uma multa de 30 milhões por danos morais coletivos de forma solidária. A gente até esperava, né, Karime, uma pena bastante dura, né, aos réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, havia até recomendado, né, ao STF uma punição exemplar. Mas o que chamou a atenção nesse primeiro julgamento, Karine, foi o duelo, né, entre o advogado de Aécio, que é o desembargador aposentado Sebastião Coelho, e também o ministro Alexandre de Moraes. Foram farpas trocadas de lado a lado, Karime, que repercutiram bastante no dia de hoje nas redes sociais. As falas do Sebastião, do doutor Sebastião, Karime, elas repercutiram de tal forma que teve gente aqui em Brasília chamando o doutor Sebastião de herói, viu? O cara que disse na cara de Moraes o que muita gente gostaria de dizer. Primeiro, Karime, o doutor Sebastião, ele disse que o STF não teria competência legal para julgar o processo e que o Aécio estaria sendo vítima de um julgamento político. Depois ele disse que os ministros do STF são pessoas mais odiadas do país. E por aí vai. Aí, ao defender o cliente, o Sebastião partiu para cima do governo Lula, dizendo que o ministro Flávio Dino, que então é ministro da Justiça, não teve autoridade para mobilizar as forças policiais. Foi omissão por falta de habilidade, né? E que o Ministério Público Federal acabou comprando a narrativa de vítima do governo federal para culpar as pessoas. Então eu separei um trecho da fala do advogado Sebastião, Karine, para a gente ter uma noção da fúria que ele partiu para cima da Suprema Corte. Então vamos ouvir. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de sepultura pertence a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas.
Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento. 18 horas. A gente acompanhou a fala do Dr. Sebastião Coelho, advogado de defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, o primeiro réu julgado pelos atos do dia 8 de janeiro deste ano. Cadu, ele saiu falando para todos os lados de outros assuntos e naquela tática de que o ataque é a melhor defesa, né? Exatamente, Karime. Aos estudiosos do direito, né? Essa é a tática do ataque, né? Mas que nem sempre dá certo. Ele resolveu afrontar logo quem, né? O Alexandre de Moraes e, por tabela, a Suprema Corte. Agora, Karime, é importante o nosso querido ouvinte entender que o Sebastião Coelho, ele não é nenhum marinheiro de primeira viagem, né? Ele é desembargador aposentado. Há poucos dias ele se aposentou. Ele é adversário de Alexandre de Moraes e os dois já se engalfinharam outras vezes, tem muita polêmica na internet envolvendo os dois. E aí o ministro Alexandre de Moraes, sabendo quem é a fera, ele fez uma explanação, devolveu as ofensas, dizendo que os verdadeiros odiados são os golpistas. Então vamos ouvir o que disse o Alexandre de Moraes. Todas essas pessoas que são odiadas pela maioria da população, esses extremistas que não gostam do Supremo Tribunal Federal, são a minoria da população, e isso ficou demonstrado nas urnas, e isso fica demonstrado nos atos golpistas em que uma minoria praticou, e isso foi repudiado pela população brasileira, que é uma população séria, ordeira, digna, e ficou aviltada com o que se fez aqui na Praça dos Três Poderes. 18 horas. Agora a gente acompanhou a resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é relator do processo contra Aécio Lúcio Costa Pereira, que está sendo julgado pelos atos do dia 8 de janeiro. Cadu, ele foi tranquilo e aí ainda elogiou o povo brasileiro, né? Uma outra tática muito simpática também. Foi bastante simpática, né? Foi briga de gente grande, Karime. Sim. Mas, Karime, esse duelo aí acabou piorando a situação do Aécio, né? Como a gente falou agora há pouco, escolher o caminho da disputa, do enfrentamento, acabou piorando ainda mais a situação do Aécio. Se alguém enfrentar a Suprema Corte, né, se alguém achou que enfrentar a Suprema Corte daria algum resultado, se enganou, viu? Então, tanto que agora o Sebastião está sendo investigado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, por suspeita de ter ajudado a financiar os manifestantes dos atos golpistas, né? E aí, nessa fala dele, ele se manifestou, claro, dizendo que isso seria uma tentativa de intimidação do CNJ e que ele vai provar inocência. Então, hoje foi bastante polêmico. Karime, Carlão, volto com vocês. Ricardo, olha só, hoje teve posse dos novos ministros aí em Brasília. Como é que foi essa posse dos ministros? Carlão, que história foi essa da chegada do Centrão no governo Lula, viu? Ontem à noite estava tudo acertado de que o governo, ele faria uma posse, não haveria cerimônia de posse, né? Ia só haver a publicação no Diário Oficial, tudo mais. Tanto que eu até anunciei nas nossas chamadas do Expresso 18 horas. Mas aí, de repente, as lideranças, os chefes, né, dos dois partidos, o Republicanos e o Progressistas, eles se mobilizaram, se chatearam, né, com essa situação, porque o governo Lula simplesmente ignorou a entrada do Republicanos e do Progressistas, e aí hoje de manhã mudou a agenda no fim da noite de ontem, por volta de 11 horas da noite, colocando, já agendando uma reunião por volta das 10h30 de hoje para posse e reunião com o presidente Lula. E aconteceu hoje de manhã, 10h30, tipo uma reunião de posse. Não teve cerimônia, não teve discurso, não teve nada. Teve só uma reunião entre o Silvio Costa Filho, que assume como ministro de Portos e Aeroportos, teve também o André Fufuca, que assume o Ministério do Esporte, né? E também o Márcio França. Eis aí mais ou menos a surpresa, né, Carol? A gente já havia falado sobre esse assunto. Sim. O Márcio França, ele assume um novo ministério, 38º, que é o Ministério do Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa. Então, é mais uma pasta
para abrigar o PSB, que é o partido que teve que levantar da cadeira para entrar o Republicanos, e agora a pasta de Geraldo Alckmin, ela vai ser dividida, né? O Ministério da Indústria e Comércio sai desse escopo da parte da micro e pequena empresa para criar um ministério novo, né? Para passar a administrar essa pasta, essa questão, esse setor, né? Do microempreendedorismo. Então, hoje à tarde, o que aconteceu? A Esplanada se mobilizou, o Centrão houve no Ministério do Transporte, do Portos e Aeroportos, que fica no mesmo prédio do Transportes, a cerimônia de posse de Silvio Costa Filho, um evento lotadíssimo de parlamentares, foi bastante prestigiado, as portas foram abertas para o público, deu muita gente, e também, agora há pouco, eu estou aqui inclusive aqui na frente do Ministério do Esporte, que acabou de acontecer, acabou de terminar a posse do ministro André Fufuca, do Esporte, né? Então, acabou que os dois eventos aí foram bastante prestigiados pelos parlamentares. Não foi o público em geral, não foi família, parlamentares, está tendo votação na Câmara, então todo mundo correu aqui para bater palma, apertar as mãos aí dos novos integrantes do governo. E o que eu achei interessante, Carlão e Karine, é que o governo meio que assumiu, está meio misturado, sabe? Agora parece que os Republicanos virou a chave mesmo, agora ele é governo, muitos parlamentares do Republicanos participaram dos dois eventos, muitos parlamentares do PP participaram das duas posses, então foi interessante essa mistureba agora entre o Centrão e o governo. Agora, a nossa bancada não prestigiou muito, viu? Não tinha, só tinha um deputado que eu vi nos dois eventos, que é o Sidney Leite, que participou da posse do ministro Silvio Costa Filho. Apenas isso. Silas Câmara, que é do Republicanos, não apareceu. Adair Filho, também do Republicanos, não apareceu. Então a nossa bancada meio que fechou os olhos para esse novo acontecimento, esse novo momento, que é a chegada do centrão bolsonarista ao governo Lula. Valeu, Cadu. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em um dos alimentos favoritos dos amazonenses, o açaí ficou quase 6% mais caro em 2023. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical e Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a tendência é que o preço continue a aumentar por causa da entre-safra, Karine. E aí, dependendo, Carlão, de onde a gente compra o açaí, o litro pode custar até R$15, gente. E a produção do açaí está na entre-safra, que deve durar até o mês de novembro. E todo esse aumento tem pesado no bolso dos consumidores, como explica a repórter Nathalie Moraes. O açaí é um dos produtos mais presentes na mesa dos amazonenses. O problema é que a entre-safra tem elevado o preço e os consumidores já têm sentido no bolso. Até o mês de novembro, o fruto é pouco produzido em boa parte aqui do estado. A escassez faz com que o preço do açaí aumente aqui em Manaus e também em diversos municípios do interior do Amazonas. O litro do vinho do açaí, por exemplo, que até o mês passado era vendido a R$10, agora está sendo comercializado a R$14. Em algumas cidades do interior aqui do Amazonas, o litro do açaí já chega a custar R$15. E mesmo nesse período de entre-safra, com um preço elevado, o açaí continua sendo queridinho na mesa dos amazonenses. Segundo o pesquisador do DIEESE, o Departamento de Estatística e Estudos, o pesquisador Everson Costa, o açaí deve ficar mais escasso até o mês de maio. É de se lembrar também que o açaí, dependendo da época do ano, em função da sazonalidade, a entre-safra e a variação climática, possui um período de maior e menor oferta. Geralmente, no final de cada ano, ali entre novembro até meados de março, abril, às vezes estendendo até maio, esse produto fica mais escasso e, portanto, mais caro. Aqui no Amazonas, o vinho do açaí não é o único produto consumido pela população. O açaí também é matéria-prima para os sorvetes frozen, que caíram no gosto dos amazonenses, principalmente nesses dias de calor intenso do verão amazônico. O problema é que o sorvete também teve um aumento no preço nas últimas semanas. O empresário
João Pedro Duarte tem sentido diretamente o impacto. Chega na entre safra, né, fica um pouquinho mais caro, fica pouco, né? E o Amazonas ainda não tem uma infraestrutura para atender o mercado interno. Infelizmente, às vezes tem que importar de outros estados. Nessa época da entre safra fica mais caro. O Amazonas é o segundo estado do Brasil que mais produz açaí. No ano passado, o nosso estado fabricou mais de 45 mil toneladas do fruto. A cadeia produtiva do açaí movimenta todos os anos quase 100 milhões de reais em todo o Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 45 minutos. Chegou a hora da gente acompanhar os bastidores da política amazonense com ela, né, Carlão? Os bastidores da política com Cíntia Blink a partir de agora. Ela já está aqui com a gente. Então, Cíntia, boa noite. Tem promotor de justiça chamando a advogada de cadela. Gente, isso é verdade, isso é um absurdo. Cíntia, explica essa história pra gente. Que absurdo foi esse? Que situação é essa, né? Eu tenho que contar essa história hoje aqui, porque não tem como fugir dela. É um absurdo que você, ouvinte, já deve estar sabendo, já deve ter visto aí as imagens. Nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente vai revisitar isso, mas boa noite, Karime, boa noite, Carlão, e todo mundo que está com a gente na 100.7. O caso é que a advogada Catarina Estrela estava trabalhando e teve que passar por uma violência enquanto trabalhava. Foi comparada a uma cadela. A gente tem o áudio disso, vamos ouvir. Ela foi mais além, senhores, na deslealdade comigo. Ela disse aqui, e gritando, que estava revoltada com o fato de eu ter comparado todas as mulheres com cadelas, se referindo ao que eu havia dito que a minha mãe me dizia. Mas ela entendeu o que eu falei. Ela fez isso por deslealdade. Vira as cadelas, por conta da lealdade que é bem maior. Comparar Vossa Excelência com uma cadela de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, a cadela. 18 horas. A gente ouviu o promotor Valber Luiz do Nascimento, que proferiu isso durante o julgamento na 3ª Vara do Tribunal do Júri, e o juiz é Carlos Jardim. Por que eu tô trazendo aqui o nome do juiz dessa maneira, Carlos Jardim? Porque assim como o Valber Luiz, que é o promotor que falou tudo isso, foi na sessão de Carlos Jardim que isso aconteceu. Então, ele não só se omite, como ele chancela, ele aceita que a mulher passe por isso, que a advogada profissional passe por isso. OAB fez uma live ainda há pouco para falar sobre esse assunto e a advogada estava lá presente. Catarina Estrela falou que ela não esperava passar por isso, que ela vai ter que conversar sobre isso com a filha dela, que tem 13 anos, é uma adolescente. Com certeza, se a gente já ouviu falar disso, a filha dela já ouviu de todas as maneiras e a mãe vai ter que conversar com a filha sobre isso. E ela fala que não esperava passar por isso porque ela já conseguiu um cargo, ela já tem uma carreira, ela é uma mulher estruturada, assim, sabe? Então, olha o que a gente precisa pensar, nós mulheres. A gente tem que pensar, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu posso ser respeitada. Conquistei um cargo com o meu trabalho, resultado do meu empenho profissional. Estou aqui exercendo a minha profissão como ela, no caso da advogada. Advogada há 15 anos. Foi chamada de cadela e o juiz, que é quem manda ali na situação, que poderia intervir, que deveria intervir, parando essa situação de violência, advertindo o promotor, o nome dele novamente, Valber Luiz do Nascimento. Valber Luiz do Nascimento, que estava chamando a advogada de cadela, deveria ter feito isso, não fez, omitiu e, como você falou, assinou embaixo. Assinou embaixo, no momento que ele não faz nada, no momento que ele permite, ele assina embaixo. E outra coisa, ela falou durante essa live, eu não tenho como trazer um pedacinho dela, porque foi agora, né? Mesmo, ela acabou nesse momento. Ela fala que isso não aconteceu só nesse trechinho em que ela pôde registrar, mas que isso estava acontecendo inúmeras vezes. Quer dizer, teve chance do juiz se posicionar e ele escolheu não se posicionar. Por isso eu acho que Carlos Jardim, o juiz, quem comandava essa sessão, também tem que ser responsabilizado por esse caso. Quem cala consente, né?
não só consente, como aceita, diz que concorda, chancela mesmo. Não foi só um caso de omissão. Não. Ele concordou com o Valber Luiz, o promotor, aliás, promotor esse, que é velho conhecido do Ministério Público do Estado do Amazonas, porque em 2020 ele foi afastado por denúncia de ter recebido um carro do traficante Flavinho 14. Esse assunto aqui foi arquivado no Tribunal de Justiça do Amazonas, mas ele é conhecido por esse tipo de coisa. E o que é preciso lembrar para mulheres, não só para advogada, é porque ela fala, né, que olha, eu galguei aqui eu não esperava nunca passar por isso, porque olha só o que eu conquistei. A mulher precisa conquistar um mundo de coisa para que talvez, quem saiba, alguém respeite a gente, né? Sim, todo dia. Parece que todo dia zera. Tuas conquistas, você tem 30 anos de profissão, 15 anos de profissão, 40 anos de profissão. A cada dia zera isso tudo. Você tem que todo dia se provar para que as pessoas te respeitem. É essa a situação. Isso é caso de misoginia. Sim. Os dois, a gente ouvindo a defesa e ouvindo a live da OAB, a gente vê que é um claro caso de misoginia. A pessoa tem um desprezo em lidar, em trabalhar com uma mulher. Mas é claro que você não precisa ter nada disso para ser respeitada. Todo mundo merece respeito. Sim. Não existe você ser desrespeitado porque você não tem uma carreira ou seja lá o que for. Você merece respeito e merece justiça, que é o que a gente espera que esse caso tenha. E não só para o Valber Luiz do Nascimento, mas para o juiz Carlos Jardim, como já foi dito aqui. Esse assunto, claro, repercutiu um bocado. E a deputada Alessandra Campelo falou sobre esse assunto. Ela fez uma publicação, emitiu um repúdio, né? Ela falou: meu repúdio de forma veemente ao ataque misógino sofrido pela advogada Catarina Estrela em audiência no pleno júri ocorrido hoje, quando estava em exercício advocatício. Também teve a live da OAB, né? Nessa live da OAB participou, além do presidente da OAB, Jean Clauter Choi, o presidente da Abracrim, o Wilson Benayon, e a doutora Catarina Estrela, que foi a advogada. Também participou o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Amazonas, Alain Johnny Fonseca. Também teve a manifestação de Marco Aurélio Choi. Só um momento. Sim, e agora, mas é importante você lembrar, eu falei da questão do profissionalismo, mas seja em qual posição social a mulher esteja, ela merece e deve todo o respeito possível e tem que denunciar e tem que falar contra e tem que chiar, e ninguém pode mais aceitar tipos de agressões de misoginia desse tipo. E quando falar, que fique claro, a mulher não está sendo louca, não está sendo histérica, ela está só pedindo o básico, porque ela é obrigada a fazer isso, porque tem homem como Carlos Jardim e como o Valber Luiz do Nascimento que faz a gente passar por esse tipo de coisa. Toda mulher tem alguma história assim pra contar. E é muito triste que isso aconteça. O advogado Marco Aurélio Choi, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, ele falou do vídeo, mostrou o vídeo, né? Também no Conselho. E prestou solidariedade à colega Catarina Estrela. Esse assunto, sem dúvida, vai ganhar uma repercussão nacional e merece ganhar mesmo, para que nada mais como isso aconteça novamente. Claro que é utópico, mas a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Por isso, expor essas pessoas que se sentem à vontade para fazer isso. É um absurdo que a gente tem que denunciar e não pode achar comum. Temos sim que nos indignar com situações como essa, com violências como essa, com tratamentos desse tipo. Então, só assim que temos que denunciar para buscar uma sociedade mais igualitária, mais digna, utópico, mas sim, a ideia é essa. Que a gente possa melhorar no futuro e tem que trabalhar com essa fé. Estourei todos os tempos, falei só desse assunto, mas eu acho que merecia. Sem dúvida, digno, e continua apurando, vamos continuar em cima para saber até se a OAB vai falar alguma coisa a respeito do juiz. Quais vão ser as... Exato, amanhã o que foi, exatamente. Certo, amanhã eu trago mais informação para você. Não dá para mais uma pergunta sobre... Muito obrigada. Não, já olha, a gente tem o sítio agora. Eu sei que você me quer mais, mas a gente precisa de esporte. Essa pergunta fica para amanhã, então. Tudo bem, Cíntia. Obrigada. Até amanhã. Valeu, Cíntia. Agora 6h54, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, hein? Você pode participar com a gente pelo 994887592, valendo a sua participação, Karime. Exatamente. Vamos conferir agora as participações no Zap do 18 horas. É o seguinte, o Jorge Tavares, da Compensa, mandou mensagem dizendo: fala, Carlão, meu nobre, faz um apelo para o governador chamar o pessoal do concurso da Segurança Pública. Bora, governador, chamar o pessoal aí. Olha só, a Jéssica também participou. A Jéssica é lá do Dom Pedro e comentou: já estou ligada ouvindo o 18 horas. Valeu, Jéssica. A Eliane Guedes, do Centro, comentou o seguinte: boa noite, 18 horas. Se o paciente se sente abandonado e quiser denunciar, deve fazer isso sim, pois esse sigilo não tem nada a ver com privacidade. Saúde mental não espera, depressão mata. Um abraço para Cíntia Blink, adoro ouvir sua análise política ao longo do dia. Cíntia, ainda temos de conviver com homens primitivos com cérebro reptiliano. É isso aí, processo neles. Boa. Muito obrigada, Eliane Guedes. Eliane Guedes, Jéssica e também o Jorge Tavares participaram conosco. 18 horas. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares. Boa noite, Cid. Tem Flamengo hoje? Pois é, eu ia começar tão animado, mas depois desse assunto que a Blink trouxe difícil, à tona, né? fica dóis. Mas enfim, vamos lá. Tem sim, claro, tem hoje à noite às 8h30, tem jogão aí, Flamengo e Atlético Paranaense, no Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, e o São Paulo encara o Internacional. A bola rola no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, é ao mesmo horário, tá? No mesmo horário, 8h30 da noite. E acho que vale muito a pena. Os ingressos para o jogo entre Amazonas e Volta Redonda no sábado já estão à venda de forma online. Todos os torcedores pagarão o valor de meia entrada, que é R$20. E as entradas podem ser adquiridas através do site de ingresso de vantagens. A venda presencial acontece apenas no dia do jogo, sábado, bilheteria da Arena da Amazônia. Vamos lá conferir mais esse jogão. Olha, o Centro Internacional de Estudos Esportivos, o CIES, divulgou nesta quarta-feira um ranking com os 100 clubes que mais investiram na montagem dos seus elencos atuais. O Manchester United, com 1,15 bilhão de euros gastos, ou seja, 6,10 bilhões de reais, é o clube com maior investimento em atletas, seguido pelo Chelsea e Manchester City, né, que fecharam o top 3. O Al Hilal do Neymar investiu 2,2 bilhões e é o 18º nessa lista aí, o primeiro fora da Europa. E o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, ele assumiu a lista de treinadores que mais gastaram em contratações de jogadores na história do futebol. As informações são do site especializado no mercado da bola, o Transmarket. Eu vou tentar reduzir aqui, porque eu sei que daqui a pouquinho ainda tem o Caio, né? Não? Então deixa eu seguir. Vamos lá, né? As informações que estão chegando aqui... O Pepe ultrapassou a marca de 2,4 bilhões de euros, aproximadamente 10,4 bilhões de reais, desde que iniciou a trajetória como técnico no Barcelona, e Guardiola liderou a contratação de 78 jogadores, nada mais, nada menos. Torcedores do Vasco estão em festa, finalmente vão poder voltar a frequentar São Januário. O clube assinou em reunião nesta quarta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo principal efeito é permitir a realização de jogos com público no estádio. O termo de ajustamento de conduta, o TAC, né, o clube compromete a implementar uma série de medidas de segurança no estádio que não recebe torcida há exatos 83 dias, dona Caramba, muito tempo. Muitíssimo obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Até amanhã. Agora 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e o médico oncologista Fábio Medeiros foi sequestrado na noite de terça-feira, dia 12, e passou a noite nas mãos de sequestradores que pediram R$150 mil de resgate, hein, Karine? Bom, a polícia não passou mais informações sobre o cativeiro do médico, como aconteceu o resgate e se o valor foi pago pelos familiares. O resgate foi confirmado pela polícia, informando que a vítima foi salva sem nenhum ferimento. O médico foi sequestrado quando saía de um plantão em uma unidade clínica no início da noite de terça-feira. O momento do sequestro foi registrado por câmeras de segurança e mais tarde o carro do médico foi encontrado abandonado na área do bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.
com os documentos dentro. No início da manhã, os sequestradores entraram em contato com a família, colocaram a vítima para falar como prova de que ela estava viva e pediram o resgate, Karine. Bom, Carlão, o médico oncologista é o segundo sequestro com pedido de resgate. Esse caso do médico é o segundo caso de sequestro com pedido de resgate pelos sequestradores em menos de 30 dias. A ação dos criminosos está, é claro, causando medo na população. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Secretaria de Saúde do Amazonas suspendeu a fiscalização feita pelos deputados estaduais nos hospitais. A alegação vem após uma enxurrada de denúncias comprovadas de mau funcionamento nos serviços de saúde e de atrasos em pagamento de salários. A justificativa da Secretaria de Saúde não se sustenta. Diz que a fiscalização expõe pacientes e acompanhantes. Na maioria das vezes, são os próprios pacientes e acompanhantes que postam imagens denunciando a situação precária nos hospitais. O comunicado da Secretaria de Saúde suspendendo a fiscalização é do desrespeito à própria Assembleia Legislativa. É obrigação dos deputados fiscalizar o funcionamento dos órgãos públicos. A Assembleia não deveria aceitar leniente uma ordem de um secretário executivo. Ocorre o risco de se desmoralizar como poder instituído democraticamente pelo povo. Agora, 7 horas em ponto, Karime Leão. Boa noite, gente. Um beijo, até amanhã. Boa noite, finalizando mais uma edição do programa 18 horas. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, né, Karime Leão? Sim.